9 motivos que interferem para que não seja tão fácil emagrecer. Os 9 motivos que interferem. Motivo 1, redução da massa muscular, que é da própria idade. Já a partir de 30 anos, todas nós perdemos massa muscular. Não é que nós perdemos absurdamente, mas começa a perda. Começa a perder. Esse é o motivo 1. Perda da massa muscular, que já começa a partir de 30 anos. Motivo 2 que interfere, que não fica tão fácil emagrecer. Diminui a taxa metabólica basal, porque você tem menos massa muscular, porque você vem perdendo. Diminui a queima em repouso. O que é queima em repouso? O que é taxa metabólica basal? Você gasta 60% do que você come fazendo nada. Olha, 60% do que você come. Anota aí uma das rainhas que adora. 60% do que você come, do teu gasto energético, é dormindo, respirando, parada, quieta, 60%. E o que faz você ter uma maior taxa metabólica basal? Mais músculo, tudo bem? Motivo 2. Motivo 3. Na menopausa, pela queda do estrogênio, você tem um aumento da resistência à insulina. Aumento da resistência à insulina faz com que a insulina é um hormônio que abre a porta para o carboidrato entrar na célula. Se você tem esse processo chamado resistência à insulina, o carboidrato não está entrando na célula e o pouco que você come ainda acumula. Se é que você come pouco. Se você come muito, pior ainda. Então, terceiro, aumento da resistência à insulina pela queda de estrogênio. Tá? Menos hormônios, esse é o quarto. Você tem menos estrogênio, você tem menos testosterona, você tem menos hormônios de crescimento, que tudo isso vai baixando com a idade, que é esperado. Se você tem menos hormônios, você tem menos efeito que eu chamo de anabólico. O que é anabólico? É construção. Que construção de quê? E reparo de quê? De músculo. E aí faz um efeito em cascata de se tem hormônio, se aumenta a massa magra, aumenta a taxa metabólica basal, queima mais, ok? Tranquilo o raciocínio? Esse é o 4. O problema, um dos motivos é que você tem menos hormônios. Quinto, insônia. Insônia interfere para que não seja tão fácil emagrecer? Sem dúvida nenhuma, interfere. Por quê? Porque os hormônios, como por exemplo o GH, que é um hormônio anabólico, né, você precisa, e o pico dele se dá durante o sono. Outro hormônio, 2 hormônios, a grelina e a leptina. A grelina é um hormônio que faz você ter mais fome e a leptina é um hormônio que inibe a fome. Você precisa da produção, do equilíbrio desses dois hormônios que se dão durante o sono. Então, esse é o quinto. Sexto, estresse crônico. O que é estresse? É uma ameaça para o teu corpo, seja física ou seja emocional, onde você libera em grande quantidade, numa fase 1 do estresse, um hormônio chamado cortisol. E o cortisol faz o quê? Interfere no metabolismo dos carboidratos. Ou seja, estresse crônico, seja físico ou emocional, faz você também, isso interfere com que não seja tão fácil emagrecer. Sétimo, uma má função intestinal. Quem tem intestino preso, intestino cheio de gases, fezes em bolinha, existe uma classificação de fezes chamada classificação de Bristol. Quem for curioso, B-R-I-S-T-O-L, Bristol, coloca depois no Google, vai, deixa eu ver como é que são as minhas fezes. Sai lá a classificação de Bristol. Se as tuas fezes não forem padrão banana, você tem desbiose, você tem desequilíbrio de flora intestinal. Se o seu intestino é preguiçoso, mais que 2 dias, 3, 4 dias, também você tem uma má função intestinal. Má função intestinal interfere no peso. Que mais? Uma má escolha alimentar, esse é o 8º, má escolha alimentar ou uma alimentação excessiva. Tudo que é excesso e o seu corpo não consegue metabolizar, o que você come precisa ser usado na hora que come. O que você come um pouco a mais, o fígado guarda como uma reserva. O que você come um pouco a mais, o músculo guarda como reserva. O que você come um pouco a mais, vira gordura, principalmente na barriga nessa fase, ok? Então,
comeu excessivamente, principalmente ou de má qualidade, não vai ser tão fácil emagrecer. E, logicamente, para fechar os 9 motivos, o nono é uma ingesta de água. Se você toma pouca água, sem dúvida nenhuma, já é um dos motivos para você não ter um bom funcionamento intestinal e para você não ter um bom mecanismo de que você precisa para água. Muitas vezes você está inchada porque você está desidratado. E o que o teu corpo faz? Ele precisa reter água no seu corpo. E você tem aquela sensação de inchaço. Tem que tomar água. Tudo bem? Então, 9 motivos que interferem para que você não emagreça tão fácil. Fácil não é, mas é possível, tá bom? E você vai entender até o final que sim.